Muitos não sabem, mas cultos exigem total devoção. Alguns cultos levam a devoção ao extremo, frequentemente pedindo aos membros que renunciem a tudo o que têm, até mesmo às roupas. Essa prática chocante levanta questões importantes sobre liberdade pessoal e o poder que essas organizações exercem sobre as pessoas. Por exemplo, em alguns grupos, abrir mão de seus bens simboliza total devoção à comunidade e suas crenças. Embora alguns seguidores possam ver isso como uma jornada espiritual, outros enxergam como uma preocupante perda de autonomia. Como é possível aceitar tais exigências profundas? Às vezes é difícil entender por que alguém renuncia a seus pertences pessoais em nome da ideologia do grupo, o que destaca as táticas psicológicas usadas por essas organizações. Essas situações nos lembram da necessidade de refletir criticamente sobre a influência de sistemas de crenças intensos e a tênue linha entre fé e manipulação. Adivinhe o que realmente causa nascimentos maravilhosos? Em maio de 2021, Halima Sissi, do Mali, entrou para a história ao dar à luz os únicos sobreviventes de uma ninhada de 9, um evento incrível com 5 meninas e 4 meninos. Esse acontecimento extraordinário ocorreu quando Halima estava apenas na 13ª semana de gestação, e os médicos decidiram fazer uma cesárea para garantir a segurança da mãe e dos bebês. Cada recém-nascido pesava entre 500 gramas e 1 quilo, menos do que um melão. Esses pequenos lutadores precisavam de cuidados médicos especializados, então foram transferidos para o Marrocos, onde especialistas podiam oferecer a atenção necessária. A jornada de Halima destaca as maravilhas da medicina moderna e a força dos laços familiares. Imagine a alegria e o caos em sua casa ao receber 9 novos membros da família. É difícil acreditar quantas vidas ela mudou para sempre. Será que isso marca o início de uma nova tendência em famílias grandes? Um fato interessante sobre criaturas subterrâneas. Muitos animais incríveis se adaptaram à vida debaixo da terra, passando o tempo em tocas e abrigos. Com patas fortes para escavar, essas criaturas criam túneis e lares complexos no subsolo. Sua coloração, geralmente em tons de marrom ou cinza, ajuda a se camuflar no solo, protegendo-as de predadores. Embora não sejam venenosas, algumas podem liberar um cheiro forte e desagradável quando se sentem ameaçadas, funcionando como um mecanismo de defesa natural. As mordidas desses animais, embora raras, podem ser bastante dolorosas, lembrando que essas criaturas discretas podem se defender se necessário. Cada um desses habitantes subterrâneos desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando na aeração do solo e até contribuindo para o ciclo de nutrientes. Você já se perguntou que outras adaptações únicas essas criaturas escondidas podem ter para sobreviver em seus mundos subterrâneos? Prepare-se para se surpreender com o maior hotel do mundo. O Hotel Beauty Crown Grand, em Sanya, China, orgulha-se de ser o maior hotel do mundo em número de quartos, oferecendo mais de 6.000 acomodações desde a sua inauguração em 2015. Este colossal hotel não é apenas um lugar para passar a noite. Sua arquitetura única é composta por 7 impressionantes edifícios que lembram árvores da vida, simbolizando crescimento e abundância. Ao caminhar por sua vasta área, você encontrará comodidades luxuosas que atendem às necessidades de cada hóspede, desde enormes piscinas até restaurantes requintados. O hotel não só oferece vistas deslumbrantes da paisagem ao redor, mas também mergulha os visitantes em uma rica atmosfera cultural. Se você é um aventureiro ou está em busca de descanso, o Hotel Beauty Crown Grand é o lugar perfeito para relaxar em suas magníficas instalações. Pronto para explorar esta maravilha arquitetônica? Adivinhe o que realmente salva com sopa de cenoura? No início dos anos 1900, a Alemanha enfrentou uma situação terrível. Muitas crianças morriam de diarreia, uma doença comum, mas mortal. O Dr. Ernst Moro, um pediatra dedicado, mudou o destino de muitos com sua receita de sopa de cenoura. Essa sopa simples, mas poderosa, não só fornecia nutrientes essenciais, mas também acalmava os barriguinhas. Graças ao trabalho do Dr. Moro, milhares de vidas foram salvas. Agora, em nossos dias, esse prato humilde volta a ser destaque. Pesquisas recentes mostraram que a sopa de cenoura pode ajudar contra diarreias causadas por bactérias resistentes a antibióticos, um problema crescente na medicina moderna. Usando suas propriedades curativas naturais, talvez tenhamos encontrado uma forma eficaz de combater infecções persistentes que os métodos tradicionais não conseguem resolver.
Quem diria que uma sopa poderia ser tão revolucionária? Um fato interessante sobre cães e sua visão. Os cães têm uma habilidade única de ver o mundo ao seu redor, o que lhes dá uma grande vantagem em relação aos humanos. Seus olhos têm mais bastonetes, que são responsáveis pela percepção da luz e do movimento. Essa característica permite que os cães percebam movimentos rápidos com incrível clareza. Na verdade, os cães conseguem ver luzes piscantes e objetos em movimento, que muitas vezes passam despercebidos para nós, devido à sua maior frequência de percepção. Quando você joga uma bola para seu cão, ele pode vê-la voando pelo ar mais rápido do que você. Essa vantagem é especialmente útil para caça e brincadeiras. Por isso, os cães parecem entender intuitivamente os movimentos rápidos. No entanto, embora os cães sejam ótimos em detectar movimento, eles não veem as cores tão vividamente quanto nós. O mundo deles é mais suave, com tons de azul e amarelo se destacando, enquanto o vermelho e o verde se misturam. Essa mistura interessante de pontos fortes e fracos cria uma maneira única de os cães perceberem a vida, tornando-os não apenas os melhores amigos do homem, mas também companheiros fascinantes para se observar. Você sabia que a Bolívia é o país mais plano do mundo? Esta nação sul-americana possui características geográficas únicas que lhe conferem esse título. O impressionante altiplano é uma das áreas principais que contribuem para a planície da Bolívia, com vastas planícies que se elevam suavemente, destacando o país no mapa. A paisagem é deslumbrante. O famoso Salar de Uyuni, a maior planície de sal do planeta, cobre mais de 10.000 quilômetros quadrados. Essa maravilha natural não só atrai turistas em busca de vistas incríveis, mas também desempenha um papel importante na economia local, devido à extração de lítio. O relevo plano da Bolívia significa que há menos colinas e vales em comparação com muitos outros países, criando um ambiente único que sustenta uma flora e fauna diversificadas. Além disso, a altitude média da Bolívia é de cerca de 3.650 metros acima do nível do mar, tornando-a um dos países mais altos, o que acrescenta ao seu interessante conjunto de características geográficas. Então, da próxima vez que você pensar em lugares planos, lembre-se do incrível título da Bolívia e das maravilhas que ela guarda. Você sabia que na África existem mais de 2.000 idiomas? Essa incrível diversidade linguística remonta a épocas anteriores à colonização europeia, quando o continente abrigava muitos estados e sociedades únicos. Cada grupo desenvolveu sua própria língua, refletindo ricas culturas, histórias e tradições. Hoje, cerca de 1/4 de todos os idiomas do mundo é falado na África, tornando-a um dos lugares mais diversificados linguisticamente do planeta. Desde idiomas amplamente falados, como o Swahili e o Hausa, até dialetos locais menores, cada língua carrega um rico conhecimento e uma visão única do mundo. No entanto, muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção. Com o aumento da globalização e as mudanças nas comunidades, preservar essa incrível tapeçaria linguística é crucial para manter o patrimônio cultural único da África. Será que os esforços para documentar e revitalizar esses idiomas podem levar a uma nova compreensão da vasta paisagem linguística da África? A verdade é que os besouros de esterco se orientam pela luz das estrelas. Pode parecer inacreditável, mas esses pequenos insetos usam habilidosamente a Via Láctea para encontrar o caminho em paisagens escuras. Os besouros de esterco, muitas vezes ignorados no reino animal, possuem uma habilidade notável que combina seu comportamento instintivo com a navegação celestial. Ao olhar para as estrelas, eles conseguem se orientar e manter suas preciosas bolinhas de esterco rolando em linha reta, o que é essencial para evitar predadores e voltar para suas tocas. Essa habilidade se torna ainda mais fascinante quando consideramos que em noites nubladas, quando as constelações estão escondidas, algumas espécies se adaptam utilizando o brilho da lua. Imagine um pequeno besouro, não maior que seu polegar, confiando na vastidão cintilante do céu noturno como seu guia, enquanto carrega uma bolinha de esterco que é maior que seu corpo. Esse talento incrível destaca a extraordinária conexão entre a natureza e o cosmos, nos convidando a apreciar como até as menores criaturas aproveitam as maravilhas do universo para sobreviver e prosperar em seus ambientes. Surpreendentemente, é um fato que museus podem ser obras-primas. O Museu Guggenheim, em Bilbao, Espanha, é um exemplo extraordinário de engenhosidade arquitetônica. Projetado pelo arquiteto visionário Frank Gehry,
Essa estrutura impressionante foi inaugurada em 1997 e desde então redefiniu o papel dos museus nas paisagens urbanas. À primeira vista, o edifício parece mais esculpido do que construído, com suas curvas onduladas e painéis de titânio brilhantes que cativam os visitantes que se aproximam. Com mais de 33 mil metros quadrados, o design fluido do museu desafia estilos arquitetônicos convencionais, convidando a uma experiência que começa antes mesmo de se entrar. Ao passar pela grande entrada, os visitantes encontram vastas galerias que exibem obras-primas contemporâneas de artistas renomados como Jeff Koons e Anish Kapoor. O Guggenheim é mais do que um refúgio para a arte, revitalizou Bilbao, atraindo turistas e impulsionando a economia local. Esta icônica instituição cultural demonstra como uma arquitetura extraordinária pode aumentar nossa apreciação pela arte e dar nova vida a uma cidade. Portanto, da próxima vez que você estiver em Bilbao, lembre-se de que sua beleza arquitetônica é tão impressionante quanto as obras de arte que exibe. Difícil de acreditar, mas é possível sair de carros submersos. Se você se encontrar em uma situação assustadora, onde seu carro está afundando, o mais importante é manter a calma. Primeiro, desabotoe o cinto de segurança rapidamente. Isso levará apenas um momento, mas não se apresse demais. Se você estiver em pânico, respire fundo para se acalmar. Assim que estiver livre do cinto, o próximo passo é muito importante. Abra ou quebre a janela. Se você puder baixar o vidro, faça isso imediatamente. Se o vidro não ceder devido à pressão da água, use algo duro para quebrá-lo, como o salto do seu sapato ou uma ferramenta resistente. Quando a janela estiver aberta ou quebrada, saia rapidamente do carro e afaste-se dele, pois ele pode continuar a afundar. Lembre-se de que, quando o carro está debaixo d'água, ele se enche rapidamente. Conhecer esses passos pode fazer toda a diferença em uma situação de emergência. Acredite ou não, mas as tampas de canetas podem causar asfixia. Todo ano, cerca de 100 pessoas nos Yeshara e Sateri enfrentam sérios riscos à saúde devido à asfixia por tampas. Por isso, a Bic, conhecida fabricante de canetas, tomou medidas e criou suas famosas tampas com uma característica única, um pequeno furo que permite a passagem de ar caso a tampa seja engolida acidentalmente. Esse design inteligente ajuda a prevenir asfixia nessas situações, mostrando como as empresas podem priorizar a segurança sem perder o estilo de seus produtos. É surpreendente pensar que algo tão simples como uma tampa de caneta pode trazer tantos riscos. Ao entender esses perigos e implementar recursos de segurança, fabricantes como a Bic ajudam a proteger os consumidores. Então, da próxima vez que você pegar uma caneta, lembre-se de que até os menores detalhes, como o furo na tampa, podem ter um grande impacto na segurança. Que tal verificar suas canetas para ver se tem esses recursos de segurança? Você sabia que o coco não é apenas uma fruta? Ele é frequentemente chamado de árvore da vida, e do ponto de vista botânico é classificado como uma drupa. Essa definição única significa que, embora muitas vezes consideremos os cocos como frutas, eles também se encaixam na definição de nozes e sementes. Cada parte do coco é incrivelmente útil. A polpa branca pode ser consumida fresca, seca ou utilizada em diversos pratos, enquanto a água dentro é refrescante e hidratante, criando bebidas deliciosas. A casca dura pode ser transformada em cordas, tapetes e até combustível. Curiosamente, a casca pode ser usada para fazer tigelas ou instrumentos musicais, o que destaca sua versatilidade. Com tantas aplicações, não é surpreendente que em muitas culturas o coco seja celebrado por sua contribuição à culinária, artesanato e cultura. Então, da próxima vez que você saborear um prato com coco, pense em todas as maneiras incríveis que usamos essa fruta maravilhosa. Qual é a sua maneira favorita de aproveitar os cocos? Os abacates realmente podem durar séculos? Sim, podem. Com os cuidados certos, as árvores de abacate podem produzir frutos por incríveis 300 anos. Originárias da América Central e do Sul, essas árvores foram cultivadas há muito tempo e eram uma importante fonte de alimento para os astecas. Sua textura cremosa e rica, além de suas impressionantes propriedades nutricionais, tornaram o abacate um sucesso mundial. Eles são ricos em vitaminas, gorduras saudáveis e fibras, e podem realçar o sabor de tudo, desde saladas até torradas, tornando-se um ingrediente favorito em inúmeras receitas. Cultivar árvores de abacate não é apenas uma atividade agrícola, é um tesouro agrícola que conecta tradições antigas à culinária moderna.
Com o aumento da popularidade do abacate, especialmente no guacamole, em festas e cafés, é importante valorizar a história e a durabilidade dessas árvores incríveis. Então, da próxima vez que você saborear um abacate, lembre-se de que está desfrutando de uma parte da história que já existe há muitas gerações. Fato surpreendente sobre o sono dos elefantes. Os elefantes geralmente dormem apenas cerca de 4 horas por dia, muito menos do que a maioria dos mamíferos. Enquanto muitos animais precisam de muito sono para recuperar energia, os elefantes se adaptaram a precisar de menos descanso. Curiosamente, eles costumam cochilar em pé. Isso os ajuda a ficarem alertas a ameaças de predadores, pois podem fugir rapidamente se houver perigo. Apesar de seu tamanho imenso, esses gigantes gentis aprenderam a equilibrar a necessidade de descanso com os instintos de sobrevivência. Na natureza, os elefantes podem preferir cochilos curtos em vez de um sono profundo. No entanto, eles realmente entram em um sono mais profundo quando se deitam, o que é importante para sua saúde. Então, da próxima vez que você pensar em uma boa noite de sono, lembre-se de que os elefantes têm sua própria maneira única de descansar, mais uma prova de que a natureza é cheia de características surpreendentes. Não é incrível como diferentes seres se adaptam ao seu ambiente? Você não vai acreditar que isso está relacionado à dívida nacional dos Iowa. 8 de janeiro de 1836. É uma data que ficou marcada na história americana como o último dia em que os Estados Unidos estavam completamente livres de dívidas. Naquela época, o governo dos Iowa conseguiu quitar todos os seus empréstimos, um grande feito para um país em desenvolvimento. A situação era diferente, os orçamentos eram mais simples e a economia estava apenas começando a crescer. Esse período sem dívidas ocorreu durante a presidência de Andrew Jackson, que defendia ativamente a responsabilidade financeira. No entanto, esse momento único não durou muito. Poucos anos depois, as obrigações financeiras começaram a se acumular novamente, impulsionadas por guerras, crescimento econômico e diversos programas governamentais. Hoje, a dívida nacional chegou a trilhões de dólares, gerando debates constantes sobre política financeira e estratégia econômica. Como um país que um dia foi livre de dívidas se tornou tão financeiramente complicado? Um fato interessante sobre Oskar Schindler. Depois de ter corajosamente salvado cerca de 1.200 judeus durante o Holocausto, Schindler enfrentou uma dura realidade após a guerra. Seus atos heróicos, embora dignos de elogio, o deixaram à beira da falência. Schindler se mudou para a Argentina com sonhos de uma nova vida, tentando criar galinhas para ganhar dinheiro. Infelizmente, seu negócio agrícola não deu certo, levando-o a dificuldades financeiras. Em sua luta pela sobrevivência, Schindler contou com a generosidade daqueles que ele salvou, que o apoiaram com presentes e ajuda. Essa reviravolta destaca os laços profundos que se formaram em um dos períodos mais sombrios da história. Em vez de ser lembrado como o rico empresário que um dia foi, Schindler se tornou um homem necessitado, personificando a complexidade da natureza humana e o impacto duradouro de suas decisões. Você consegue imaginar a conexão que ele estabeleceu com aqueles que salvou? Os padrões de cuidados pessoais mudaram realmente após a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, muitos soldados voltaram para casa com novos padrões de cuidados, especialmente a tendência de rostos bem barbeados. Essa mudança não foi apenas superficial, teve um significado prático. Os soldados perceberam que as máscaras de gás se ajustavam melhor à pele lisa, o que era vital para a sobrevivência nas trincheiras cheias de gases tóxicos. Quando esses veteranos retornaram à vida civil, seus rostos lisos tornaram-se um símbolo de modernidade e profissionalismo. Essa mudança cultural se espalhou pela sociedade, influenciando a moda e os hábitos de cuidados pessoais de toda uma geração que veio a seguir. Barbas que antes eram comuns começaram a desaparecer à medida que os homens adotavam essa nova norma. A influência foi significativa. Rostos bem barbeados passaram a ser associados à juventude, energia e ao espírito de uma era em transformação. Então, da próxima vez que você ver alguém sem barba, lembre-se de que isso é mais do que apenas uma escolha de estilo, é um reflexo da história. E se eu disser que o álcool afeta sua memória? Estudos mostram que o consumo de álcool pode prejudicar o funcionamento do hipocampo, uma parte importante do cérebro necessária para formar novas memórias. Isso significa que, se você beber demais, pode ter dificuldade em lembrar eventos ou detalhes importantes no dia seguinte.
O hipocampo ajuda no aprendizado e na retenção de experiências. Então, quando o álcool interfere em seu funcionamento, as consequências podem ser significativas. Até mesmo o consumo moderado de álcool pode afetar sua capacidade de memorizar informações, tornando mais fácil esquecer nomes, rostos ou planos. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, pense em como isso pode impactar sua capacidade de recordar momentos agradáveis depois. Você já teve um lapso de memória após uma festa? Isso pode estar relacionado ao fato de que seu hipocampo não está funcionando bem. Você vai se surpreender ao descobrir que os programas de culinária são roteirizados. Muitos espectadores adoram a emoção e o drama das competições culinárias, mas nos bastidores a realidade é bem diferente. Os participantes geralmente recebem seus ingredientes semanas antes das gravações, o que lhes permite planejar e ensaiar seus pratos. Embora isso possa parecer injusto, transforma a cozinha em um grande espetáculo, em vez de um teste espontâneo. Além disso, não são apenas os participantes que enfrentam dificuldades. Os restaurantes que aparecem em programas de reforma muitas vezes enfrentam sérias consequências, e muitos fecham logo após a exibição de seus episódios. Os produtores podem prometer um futuro brilhante, mas a pressão do público pode levar a problemas financeiros. Os fãs ficam se perguntando o que realmente acontece quando as câmeras param de gravar. O brilho e o glamour podem esconder problemas sérios, tanto para os participantes quanto para os estabelecimentos, fazendo-nos repensar o que vemos nas telas. Você pode se surpreender. Existe medo de portas. Conhecido como enemofobia, esse medo incomum pode fazer com que as pessoas se sintam sobrecarregadas ao se depararem com uma porta comum. Para muitos, fechar a porta pode parecer como estar preso, ligando isso à claustrofobia, que é o medo de espaços fechados. Imagine que você está na entrada de um cômodo, seu coração dispara ao pensar em fechar a porta atrás de você. Para aqueles que sofrem de enemofobia, essa experiência pode causar ansiedade e estresse elevados, afetando seu dia a dia. Ações simples como entrar em um cômodo, usar o banheiro ou até mesmo entrar em um carro podem se tornar grandes desafios. Pessoas com esse medo podem evitar situações que envolvem portas, o que impacta suas interações sociais e rotina. Compreender a enemofobia ajuda a iluminar a complexidade das fobias e como elas podem afetar nosso relacionamento com objetos do dia a dia. Como podemos ajudar aqueles que sofrem com isso? Segredos da troca de mensagens. O que escondemos uns dos outros. Impressionantes. 95% das pessoas admitem que escrevem coisas que nunca diriam pessoalmente. Por que isso acontece? A troca de mensagens cria uma distância única, permitindo que expressemos nossos sentimentos com mais coragem, peçamos desculpas ou até discutamos temas difíceis. Essa distância pode parecer segura, permitindo que emoções sinceras apareçam sem a pressão do contato pessoal. No entanto, embora essa facilidade possa levar a conversas honestas, também pode causar mal-entendidos. O tom e a linguagem corporal, que ajudam a transmitir o significado na comunicação ao vivo, se perdem facilmente em mensagens de texto. Você já recebeu uma mensagem que te fez pensar se o remetente estava brincando ou falando sério? Esse fenômeno mostra como a comunicação digital pode borrar as fronteiras das intenções. Embora a troca de mensagens possa ser libertadora, é importante lembrar que uma conversa bem feita pode trazer mais clareza e conexão. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone, pense se sua mensagem não seria mais clara se fosse dita pessoalmente. Você consegue imaginar que a reciclagem de papel é uma prática antiga? Na verdade, a reciclagem de papel começou pelo menos no ano 1031, dentro do resto, no Japão, onde pessoas inteligentes coletavam papel usado para transformá-lo em novas folhas. Naquela época, produzir papel novo era caro e trabalhoso, por isso a reciclagem se tornou uma escolha sensata. O processo envolvia misturar papel velho com água e produtos químicos especiais para quebrá-lo, permitindo reutilizar o material. Agora, no presente, o papel reciclado desempenha um papel enorme na indústria global de papel. Graças às tecnologias modernas de reciclagem, as fibras de papel podem ser reutilizadas várias vezes antes de se tornarem muito desgastadas. Isso não só reduz a necessidade de produzir papel novo, mas também ajuda a preservar muitas árvores. Cada vez que reciclamos, não estamos apenas diminuindo o lixo, estamos nos tornando parte de uma tradição centenária que valoriza a sustentabilidade e a criatividade. Que legal isso soa!
A mania dos tulipas nos anos 1630 na Holanda foi uma das primeiras bolhas econômicas registradas na história. Os tulipas bonitos e exóticos tornaram-se um símbolo de status, e as pessoas começaram a negociar bulbos a preços inacreditáveis. Alguns bulbos eram vendidos por mais do que o valor de uma casa. Essa febre das flores capturou a imaginação do público e levou a uma especulação louca, onde muitos acreditavam que os preços só iriam subir. No entanto, em 1637, a bolha estourou. De repente, os preços dos tulipas despencaram, e os investidores que colocaram suas economias nesses bulbos enfrentaram grandes perdas financeiras. A pânica tomou conta das pessoas que tentavam vender seus tulipas, mas ninguém queria comprá-los. Esse colapso dramático serve como um aviso sobre os riscos da especulação de mercado e como as fortunas podem mudar rapidamente, lembrando-nos de ter cuidado para que nossas paixões não ofusquem nosso julgamento. Você sabia que o Power Taekwondo expande os limites das artes marciais? Essa incrível forma de Taekwondo pega a disciplina clássica que muitos conhecem e a transforma em uma dinâmica impressionante com movimentos emocionantes. Imagine atletas fazendo chutes altos e saltos acrobáticos, mantendo a precisão e a disciplina pelas quais o Taekwondo é conhecido. Os movimentos explosivos mostram não apenas força, mas também criatividade, transformando cada luta em um espetáculo fascinante. O Power Taekwondo surgiu como uma combinação do Taekwondo tradicional, com vários elementos acrobáticos, focando no show e no atletismo, o que o torna um espetáculo emocionante. Se você é um amante das artes marciais ou apenas procura um novo esporte empolgante, o Power Taekwondo convida você a testemunhar a energia elétrica e a habilidade. Pronto para ver até onde as artes marciais podem ir? O que torna o dia em Marte tão único? O dia marciano, conhecido como Sol, é bastante interessante porque é mais longo que o dia na Terra, com 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Essa pequena diferença de tempo apresenta um desafio fascinante para cientistas e pesquisadores. Graças a essa semelhança, as equipes da NASA podem sincronizar seus horários com o tempo marciano, facilitando o planejamento das missões. Imagine como seria difícil estabelecer um padrão de sono ou coordenar tarefas em outro planeta. Cada minuto conta. Ajustando suas atividades ao dia marciano, os pesquisadores conseguem aproveitar ao máximo seu tempo no planeta vermelho. Portanto, seja pousando um rover ou analisando rochas, a coordenação do tempo é fundamental para nossa compreensão de Marte e seu potencial para futuras pesquisas. E quem sabe, colonização, não é incrível? Porque o doce é chamado em homenagem a um cavalo. O pirulito, um dos doces favoritos de muitos, recebeu seu nome curioso de um cavalo de corrida chamado Pirulito, que competiu no início do século XX. Essa doce homenagem ao veloz cavalo dá um toque interessante à história do doce. Na verdade, a palavra pirulito vem da combinação de loli, que significa língua, e pop, que significa batida, sugerindo um doce que deve ser saboreado lambendo. Esse doce conquistou o coração de crianças e adultos, tornando-se parte essencial de aniversários e feiras. Com o tempo, o pirulito evoluiu de um simples doce duro no palito para uma variedade de sabores e estilos, desde espirais coloridas até criações gourmet. Essa evolução não só demonstra a criatividade dos confeiteiros, mas também nos leva de volta às suas origens fascinantes. Quem não sorri ao lembrar do rápido cavalo de corrida por trás de tanta doçura? A verdade é que a Tinker Toy era minúscula. Essa adorável gata persa Himalaia detém o recorde de ser a menor gata da história. Com 7 anos, ela tinha apenas 7 centímetros de altura e 18 centímetros de comprimento, conquistando o coração de muitos. Seu tamanho diminuto não afetou sua saúde. Ela viveu uma vida feliz e plena, provando que o tamanho não define o espírito ou a energia de um animal de estimação. Apesar de seu pequeno porte, a Tinker Toy era tão brincalhona e curiosa quanto qualquer outra gata. Sua aparência única a tornou uma celebridade local, atraindo a atenção de pessoas que admiravam suas proporções minúsculas. Seus donos amorosos frequentemente atendiam aos caprichos da Tinker Toy, criando um ambiente acolhedor onde ela podia prosperar. Essa gatinha minúscula nos lembra que cada animal de estimação, independentemente do tamanho, tem uma grande personalidade que está esperando para brilhar. Quem não gostaria de acariciar uma gata tão fofa quanto um botão?
Em 1985, um simples erro de digitação na base de Fort Carson, no Colorado, transformou um pedido comum em uma confusão cômica. Um responsável pelo fornecimento do exército acidentalmente pediu um enorme âncora de $28 mil, em vez de uma modesta lâmpada de $6. Quando a enorme âncora chegou, todos ficaram perplexos. Imagine como seria ver um gigantesco âncora em uma base militar, quando eles só queriam uma fonte de luz. Esse mal-entendido gerou risadas e confusão entre os funcionários, criando um momento memorável que entrou para a história dos fornecimentos. Este caso mostra como um pequeno erro de digitação pode levar a consequências inesperadas, causando muito alvoroço por causa de uma simples falha. Então, da próxima vez que você fizer um pedido, lembre-se de que um único toque errado pode criar um caos. Quem diria que uma âncora poderia ser uma lição fácil sobre a importância da atenção aos detalhes? Você consegue imaginar um almoço sem gorjetas na Suíça? Em 1974, a Suíça tomou uma decisão ousada ao abolir as gorjetas, surpreendendo muitos. Essa mudança ocorreu devido a uma disputa fiscal sobre remunerações na indústria de hospitalidade. Em vez de depender de gorjetas para complementar os salários dos funcionários, a Suíça decidiu incluir as taxas de serviço nos preços e aumentar os salários diretamente. Assim, os clientes pagam um valor justo antecipadamente, sem a constrangimento de deixar trocados na mesa. Para os que almoçam, isso simplifica o processo. Você sabe exatamente pelo que está pagando, sem se preocupar com como a qualidade do serviço afetará a gorjeta. Para os garçons, isso significa uma renda mais previsível, garantindo estabilidade financeira. Como isso afeta a qualidade do atendimento? As opiniões variam, mas muitos acreditam que a ausência de gorjetas ajuda a criar um ambiente onde os garçons se concentram em oferecer um excelente serviço e não apenas em ganhar algumas moedas a mais. Descubra as joias ocultas e maravilhas naturais de Angola. Localizada no sudoeste da África, Angola é um verdadeiro tesouro de paisagens deslumbrantes e vistas impressionantes, muitas vezes ignoradas por viajantes. Um dos seus destaques mais notáveis é a Cachoeira Ruacana, uma espetacular queda d'água que está entre as maiores da África. Imagine-se diante de torrentes de água caindo por penhascos rochosos, criando uma névoa que brilha ao sol. Essa é uma visão que vai encantar qualquer aventureiro. Mas a beleza de Angola não para por aí. Visite o Parque Nacional Iona, uma vasta área caracterizada por paisagens desérticas impressionantes e rica biodiversidade. Aqui você pode explorar dunas douradas, cânions acidentados e até avistar a extraordinária vida selvagem, como os esquivos elefantes adaptados ao deserto e várias espécies de antílopes. Ao pôr do sol, não perca a chance de admirar o deslumbrante céu noturno. Iona é famosa por suas excepcionais oportunidades de observação de estrelas, graças à baixa poluição luminosa. Angola realmente oferece uma mistura única de maravilhas naturais que atraem tanto os amantes da natureza quanto os buscadores de emoção. E se eu disser que o ferro é essencial para a vida? O ferro, com o número atômico 26, é um elemento incrível que ocupa um lugar importante no nosso mundo. Ele é amplamente encontrado na crosta terrestre e no núcleo, e não é apenas um material de construção para a indústria, é vital para a nossa existência. O núcleo deste metal, que contém 26 prótons, o torna poderoso em várias aplicações. Uma das suas funções mais importantes é ser um componente da hemoglobina no nosso sangue. A hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio por todo o corpo, permitindo que respiremos e energizando nossas células. Sem ferro, nosso corpo não funcionaria corretamente, o que levaria à fadiga e a outros problemas de saúde graves. Além disso, a versatilidade do ferro o torna um material-chave na produção de muitos itens do dia a dia, desde carros até edifícios. Compreender a importância do ferro ressalta não apenas seu valor industrial, mas também mostra como ele está ligado à nossa biologia. Então, da próxima vez que você pensar em metais, lembre-se do papel que o ferro desempenha, tanto na Terra quanto no seu próprio corpo. Você pode acreditar na inclinação da Rua Baldwin. Essa famosa rua na Nova Zelândia é considerada a mais inclinada do mundo, com um ângulo de 35 graus. Essa inclinação acentuada não é apenas um fato curioso, ela traz dificuldades reais para quem a atravessa. Por exemplo, os carteiros enfrentam um problema único.
Em vez de descer com veículos, muitas vezes precisam usar escadas para que seus caminhões não deslizem. A Rua Baldwin não é apenas um desafio para motoristas, ela também exige bom equilíbrio dos pedestres, que podem ter dificuldade em andar em linha reta. Os moradores dessa rua em comum aprenderam a se adaptar, e alguns até encaram a inclinação como parte da vida cotidiana. No entanto, a inclinação também atrai turistas e aventureiros que desejam experimentar essa estrada, que desafia a gravidade. A rua se tornou uma atração fascinante, chamando a atenção de pessoas do mundo todo. Portanto, se você é fã de lugares altos ou apenas curioso sobre os locais mais inusitados do mundo, a Rua Baldwin definitivamente oferece uma aventura emocionante. Você sabia que no Antigo Egito havia historiadores? Esses impressionantes escribas não apenas construíam pirâmides e serviam aos faraós, mas também registravam cuidadosamente a rica história de sua civilização. Os egípcios antigos eram apaixonados por documentar sua vida, cultura e eventos, criando um complexo retrato de sua sociedade, com hieróglifos e anotações em papiro. Escavações arqueológicas descobriram suas crônicas, que oferecem uma visão da vida cotidiana, crenças religiosas e eventos significativos. O mais fascinante é que esses antigos estudiosos eram semelhantes aos arqueólogos modernos, explorando o passado para entender as histórias que os precederam. Eles deixaram registros que os arqueólogos de hoje estudam, nos dando um vislumbre de um tempo há muito perdido. Esse processo de troca, onde uma geração registra e outra descobre, destaca a importância da história na formação da identidade. Portanto, ao explorar os vestígios dessa incrível civilização, percebemos que o amor pela história abrange milênios e continua a nos inspirar hoje. É verdade que as bicicletas de Amsterdã alimentam a cidade. Em Amsterdã, as bicicletas não são apenas um meio de transporte prático, elas também são uma poderosa fonte de energia. Em média, os moradores percorrem impressionantes 1.240 mil milhas todos os dias. Essa quantidade incrível de pedaladas gera cerca de 19,5 milhões de watts de eletricidade a cada hora. Pense nisso, um suporte para bicicletas com 30 vagas pode produzir energia suficiente para iluminar uma rua inteira. Isso significa que, ao manter essas bicicletas em movimento, Amsterdã não só ilumina seus bairros, mas também desempenha um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. Usando bicicletas, a cidade evita a emissão de cerca de 1.355 libras de CO2 a cada ano. É como apagar a pegada de carbono dos carros. O compromisso da cidade com o ciclismo e a energia sustentável mostra como soluções simples podem trazer mudanças significativas. Então, da próxima vez que você ver esses ciclistas amigáveis acelerando pelas ruas, lembre-se de que eles ajudam a alimentar e proteger sua cidade ao mesmo tempo. Não é uma maneira inspiradora de viajar? Conheça o rei do speedback, quem é Alan Kahn. Com uma incrível experiência de 40 anos nesse esporte, Alan Kahn se tornou uma figura destacada, reconhecida mundialmente por sua velocidade e técnica. Conhecido por sua dedicação e paixão, ele chama a atenção no competitivo mundo do speedback. Mas o que é speedback? É uma disciplina única que combina movimentos rápidos e técnicas precisas, tornando-se tanto desafiadora quanto gratificante. Para compartilhar seu vasto conhecimento, Alan escreveu a Bíblia do Speedback, um guia abrangente que mergulha nos segredos e habilidades necessárias para dominar esse emocionante esporte. Seu livro é um recurso valioso tanto para iniciantes quanto para atletas experientes que buscam melhorar seu desempenho e compreensão do speedback. Sob a orientação de Alan, os fãs do esporte podem descobrir seu potencial e superar seus limites. Não se trata apenas de velocidade, a elegância e a estratégia também são importantes. Se você está curioso para aprender sobre speedback com o mestre, Alan Kahn é a pessoa certa para consultar. Que conhecimentos você pode adquirir com sua experiência? A Antártica é realmente uma zona de paz? O Tratado da Antártica, assinado em 1959, garante que este continente gelado permaneça como um território neutro, focado em pesquisas científicas. Imagine um lugar onde não pode haver atividades militares, e a exploração de recursos naturais e testes nucleares são totalmente proibidos. Este tratado foi o primeiro do mundo desse tipo, estabelecendo um precedente para a cooperação internacional. Mais de 50 países participam dele, e a Antártica é dedicada exclusivamente à pesquisa, tornando-se um refúgio único para cientistas que estudam mudanças climáticas, vida selvagem e outras questões globais importantes.
Isso significa que pesquisadores de diferentes países podem trabalhar juntos sem conflitos, compartilhando suas descobertas para uma melhor compreensão do nosso planeta. Ao designar a Antártica como uma reserva científica, o tratado não só protege seu frágil ecossistema, mas também promove a cooperação entre as nações, lembrando-nos da importância de trabalharmos juntos pelo bem da humanidade. Não é incrível como a humanidade pode se unir em busca do conhecimento? Um fato interessante sobre as táticas das batalhas medievais. Na Idade Média, os exércitos não contavam apenas com a infantaria e os arqueiros. Eles também usavam as primeiras máquinas de guerra blindadas, conhecidas como carroças de combate. Essas impressionantes carroças de madeira funcionavam como fortalezas móveis, protegendo as tropas e os suprimentos do fogo inimigo. Imagine uma carroça robusta, cheia de soldados, avançando para a batalha, oferecendo proteção contra flechas e outros ataques. O design dessas carroças de combate era genial, garantindo mobilidade e segurança ao mesmo tempo. Elas eram frequentemente reforçadas com tábuas de madeira e fixações de metal, transformando-se em obstáculos sérios no campo de batalha. Essa combinação inteligente de transporte e proteção mostrava o espírito inovador da guerra medieval. O uso de carroças de combate demonstra como os exércitos se adaptaram ao seu ambiente, ampliando os limites da tecnologia militar em uma época marcada por conflitos e estratégias. Não é incrível como a história molda as guerras? E se eu te contar sobre o poder da frase "eu sou"? Essa simples frase de 2 palavras é considerada uma das mais poderosas em inglês. Ela não apenas afirma a existência, ela molda nossa identidade e influencia nossas crenças. Quando você diz "eu sou", você expressa quem você acredita ser e define o tom da sua realidade. Essa frase pode inspirar ou limitar, dependendo de como você a usa. Por exemplo, afirmações como "eu sou forte" ou "eu sou capaz" trazem confiança, enquanto frases negativas, como "eu não sou bom o suficiente", podem gerar dúvidas sobre si mesmo. Psicólogos e coaches destacam a importância de afirmações positivas, pois nosso subconsciente, muitas vezes, aceita o que dizemos a nós mesmos repetidamente. Usando o poder do "eu sou", você pode desafiar suas crenças limitantes e promover seu crescimento pessoal. Na próxima vez que você disser essas 2 palavras, pense sobre seu impacto. Você está afirmando sua força ou se limitando? Aceite o potencial do "eu sou" e veja como isso muda sua perspectiva. Júpiter realmente pode proteger a Terra de meteoros. A enorme gravidade de Júpiter atua como um escudo cósmico, desviando muitos meteoros do caminho do nosso planeta. Essa gigante planeta gasoso tem uma gravidade 300 vezes mais forte que a da Terra. É surpreendente pensar que, enquanto nosso planeta gira tranquilamente no espaço, Júpiter está trabalhando ativamente para nos proteger. Durante sua órbita ao redor do Sol, a forte gravidade de Júpiter influencia as trajetórias de asteroides e cometas, e provavelmente desviou muitos impactos potenciais na Terra. Cientistas acreditam que, sem Júpiter, a Terra poderia ter enfrentado muitos mais meteoros destrutivos, o que poderia ter mudado drasticamente a história do nosso planeta. Imagine, muitas crateras que você vê na Lua poderiam estar na Terra. Isso destaca o papel importante de Júpiter, não apenas em nosso sistema solar, mas também na história contínua da vida na Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense nessa relação importante. O gigante protetor sempre nos guarda. Você pode se surpreender. A energia nuclear pode reduzir a pegada de carbono. A energia nuclear é uma fonte poderosa para a geração de eletricidade, com emissões de carbono muito menores do que os combustíveis fósseis tradicionais. A descoberta da fissão nuclear deu início a uma nova era na energia, permitindo que utilizássemos a enorme energia contida nos núcleos atômicos. Com o desenvolvimento de reatores nucleares, conseguimos produzir uma grande quantidade de eletricidade que pode abastecer casas, empresas e cidades. No entanto, apesar das vantagens significativas, como a redução dos gases de efeito estufa, existem riscos sérios, como a possibilidade de acidentes e a questão do gerenciamento de resíduos nucleares. O debate continua sobre como equilibrar esses perigos com a urgente necessidade de soluções energéticas limpas. Podemos usar a energia nuclear de forma segura para um futuro sustentável? Prepare-se para se surpreender com as abelhas. Esses insetos incríveis são realmente especiais, pois produzem mel, um produto que as pessoas apreciam há milhares de anos. Evidências mostram que a coleta de mel remonta à antiguidade,
com registros de apicultura que datam do Egito e da Mesopotâmia. Ao contrário da maioria dos outros insetos que produzem substâncias principalmente para si mesmos, as abelhas melíferas armazenam mel extra em suas colmeias, tornando-o acessível para nós. Essa deliciosa iguaria dourada não é apenas saborosa, mas também possui propriedades antibacterianas incríveis. Isso significa que o mel pode ajudar a cicatrizar feridas e combater infecções, tornando-se tanto um saboroso petisco quanto um remédio benéfico. Então, da próxima vez que você colocar mel em sua torrada ou chá, pense nas maravilhosas abelhas que estão por trás dessa doce delícia. Não é incrível como a natureza nos presenteia com dádivas tão maravilhosas? Você não vai acreditar nas dificuldades financeiras que Will Smith enfrentou. Antes de se tornar famoso com o papel em Um Maluco no Pedaço, Will Smith passou por uma crise financeira chocante. No início dos anos 90, ele devia impressionantes 2,8 milhões de dólares ao fisco e estava à beira da falência. Essa enorme dívida foi um grande susto, especialmente para alguém cuja carreira estava apenas começando. Naquela época, Smith conciliava sua carreira musical com DJ Jazzy Jeff e sonhava em atuar, mas com a pressão financeira aumentando, a situação parecia sombria. Felizmente, conseguir o papel principal em um sitcom popular mudou seu destino. Um Maluco no Pedaço não só o salvou de problemas financeiros, mas também o tornou famoso. É um lembrete interessante de que até aqueles que parecem bem-sucedidos podem ter dificuldades ocultas. Você sabia que as ondas no planeta Miller são gigantescas? No filme Interestelar, essas enormes ondas chegam a 100 metros de altura. Imagine-se na praia, observando essas ondas se aproximando. Se algo assim acontecesse na Terra, teria consequências catastróficas. Essas ondas gigantes inundariam tudo em seu caminho, quebrando-se nas costas com imensa força e causando destruição em massa. Na Terra, as ondas do oceano podem atingir alturas impressionantes durante tempestades, mas nada se compara à escala de ficção científica mostrada em Interestelar. Os criadores do filme usaram conceitos científicos avançados e efeitos visuais incríveis para criar um cenário emocionante, mas assustador. É um lembrete vívido do poder da natureza e de como somos pequenos em comparação a ela. Apenas uma dessas ondas colossais poderia mudar para sempre a paisagem. O que você acha que aconteceria se ondas assim surgissem em nosso planeta? Você sabia que Martin Niemöller já apoiou os nazistas? Esse fato pode te chocar, já que Niemöller é conhecido por seu poderoso poema antitotalitário, Primeiro Eles Vieram. Embora mais tarde tenha se tornado um crítico feroz do regime nazista, é difícil acreditar que ele votou neles em 1924, 1928 e 1933. Naquela época, ele se considerava um antissemita autoproclamado, o que torna sua transformação ainda mais complexa. O poema de Niemöller é frequentemente citado como um lembrete tocante da importância de lutar contra a opressão e a injustiça. Ele expressou o famoso arrependimento por não ter se manifestado antes, quando seus compatriotas eram perseguidos, destacando os perigos da complacência e da indiferença. Apesar de seu passado complicado, Niemöller se tornou uma figura-chave na Igreja Confessante, que se opôs à política de Hitler. Essa reviravolta dramática mostra como as pessoas podem mudar e lutar por mudanças, mesmo após terem apoiado ideologias prejudiciais. O que você acha que o caminho dele influencia nossa percepção de responsabilidade e ativismo hoje? Por que a bananeira nos surpreende? Apesar de sua altura impressionante, a bananeira é, na verdade, a maior planta herbácea do mundo. Seu tronco não é feito de madeira comum, mas sim de bases de folhas compactadas, formando uma estrutura conhecida como pseudocaule. Isso significa que o que parece ser um tronco sólido é, na verdade, uma coleção impressionante de folhas dobradas. Em vez de se aprofundar no solo com um sistema radicular comum, as bananas crescem de uma estrutura semelhante a um bulbo, chamada tubérculo. Essa característica única conecta as bananas a outras ervas conhecidas, como hortelã e manjericão, provando que nem todas as plantas verdes se encaixam facilmente em categorias. Surpreendentemente, a planta de banana pode atingir alturas de até 9 metros, tornando-a uma visão verdadeiramente notável em jardins e paisagens tropicais. Na próxima vez que você saborear uma banana, lembre-se de que essa fruta deliciosa não vem de uma árvore, mas de uma enorme erva.
Você pode se surpreender. Rim vendido por milhões. Em 1999, um homem na Flórida fez manchetes ao vender seu rim para uma companhia de seguros por impressionantes 5,7 milhões de dólares. Essa transação incomum causou espanto, já que ele ainda precisava de um rim para sobreviver. O negócio fazia parte de um plano ousado para garantir estabilidade financeira, possivelmente motivado por circunstâncias desesperadoras. Embora a venda de órgãos humanos seja ilegal nos EUA, as complexidades do seguro, dívidas e escolhas pessoais tornaram esse caso especialmente interessante. Como alguém poderia avaliar uma parte do seu corpo tão alto? Essa situação gerou discussões sobre a ética da venda de órgãos, necessidades médicas e os riscos que as pessoas assumem por dinheiro. Também destacou as decisões frequentemente ignoradas de vida ou morte, que podem levar as pessoas a medidas extremas. O que isso significa para nossa compreensão de saúde, riqueza e moralidade. Prepare-se para se surpreender. O prefeito macaco Mickey. Em 1988, um inteligente macaco prego chamado Mickey chamou a atenção ao se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro como um ousado protesto contra a corrupção. Sua campanha inusitada tocou o coração de muitos cidadãos cansados das mesmas velhas promessas políticas. O slogan marcante de Mickey, "Mais bananas, menos problemas", destacou o descontentamento dos eleitores em busca de algo novo e próximo. Embora Mickey não tenha vencido a eleição, sua abordagem humorística fez as pessoas refletirem sobre como a gestão séria pode parecer excessivamente complicada e desconectada da realidade. A campanha mostrou um lado diferente da política, demonstrando que até um macaco pode se tornar um símbolo de esperança e mudança. O breve, mas significativo momento de Mickey no centro das atenções gerou discussões sobre corrupção e o desejo por uma liderança honesta. Será que a campanha do macaco pode inspirar uma nova onda de estratégias eleitorais criativas? O que realmente torna os pombos corajosos? Durante a Primeira Guerra Mundial, um notável pombo-correio chamado Sher Ami se tornou um verdadeiro herói ao entregar uma mensagem importante, apesar de ferimentos graves. Sher Ami fazia parte do corpo de sinalização do exército dos EUA. E quando o batalhão ficou isolado, essa ave corajosa assumiu a missão. Com uma asa ferida e penas ensanguentadas, Sher Ami voou sobre território perigoso, onde o fogo inimigo era intenso. Contra todas as probabilidades, esse pombo leal entregou a mensagem que levou ao resgate de 194 soldados americanos em apuros. Por sua coragem excepcional, Sher Ami recebeu a medalha francesa Croix de Guerre, uma prestigiosa honraria por atos de heroísmo. Esta história nos lembra que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados e que até mesmo pequenas criaturas podem ter um grande impacto em tempos de crise. Como Cristiano Ronaldo protege sua vida pessoal? O famoso jogador de futebol. Cristiano Ronaldo é conhecido não só por suas habilidades excepcionais em campo, mas também por como ele protege sua vida privada da atenção da mídia. Apesar de ser uma das pessoas mais famosas do mundo, Ronaldo utiliza várias estratégias inteligentes para manter seu espaço pessoal. Por exemplo, ele frequentemente compartilha momentos selecionados de sua vida nas redes sociais, permitindo que os fãs sintam uma conexão com ele, enquanto esconde alguns aspectos da vida pública. Ele também opta por lugares menos públicos para passeios em família e conta com equipes de segurança para garantir a proteção de sua família. Ao controlar as informações sobre sua vida, ele gerencia habilidosamente o que fãs e a mídia podem ver, ajudando a criar uma sensação de normalidade em meio ao caos da fama. Esse equilíbrio entre o interesse público e a vida pessoal levanta questões sobre como outras celebridades lidam com essas pressões. O que você acha desse jeito de lidar com a vida pessoal? É verdade que Kulit Pisang viaja pelo mundo? Kulit Pisang, um contador de histórias influente, cativa o público com narrativas baseadas em suas viagens ao redor do mundo. Conhecido por seu estilo único de contar histórias, ele conecta temas de sobrevivência e resiliência que ressoam com muitos. Kulit acredita que cada experiência, por mais difícil que seja, pode ensinar lições valiosas sobre perseverança e esperança. Em suas histórias, frequentemente encontramos personagens incríveis superando desafios, o que demonstra a força do espírito humano. Usando diversas plataformas, ele se conecta com seguidores de todas as esferas da sociedade, inspirando-os a enfrentar seus próprios desafios com coragem. Os fãs apreciam sua habilidade de combinar experiências pessoais com verdades universais, tornando seu conteúdo acessível e envolvente.
Ao continuar a compartilhar suas aventuras, Kulit Pisang nos convida a refletir sobre nossos próprios caminhos e sobre a resiliência que mostramos. Então, será que suas histórias podem inspirar você a enfrentar seus próprios desafios e encontrar força nas dificuldades? E se eu disser que os pêssegos podem se reconhecer? Pesquisas recentes mostraram que essas frutas suculentas têm uma forma de autoconsciência, passando no teste de reconhecimento no espelho. Esse experimento interessante verifica se um animal, ou neste caso um pêssego, consegue se identificar em seu reflexo, em vez de confundi-lo com outro objeto. Embora normalmente associemos esse nível de inteligência a elefantes e alguns primatas, os pêssegos surpreendentemente mostram características semelhantes. Quando avaliados, eles demonstraram a capacidade de reconhecer seu reflexo, o que sugere que a autoconsciência pode não ser exclusiva dos animais. Essa descoberta pode mudar nossa visão sobre a inteligência das plantas e levantar questões sobre as habilidades cognitivas de outras frutas. Quem diria que algo tão agradável como um pêssego poderia nos surpreender de uma maneira tão inusitada? Imagine um portal ligando Nova York e Dublin. No ponto mais estreito, essa conexão incrível acontece através de uma tela redonda especial, que transmite vídeo em tempo real entre duas cidades icônicas. Imagine estar na Times Square e ver pessoas em Dublin bem na sua frente. Essa tecnologia inovadora permite comunicação instantânea, criando a sensação de estar ao lado de alguém a milhares de milhas de distância. O portal não só mostra paisagens deslumbrantes e ruas movimentadas de ambas as cidades, mas também permite que as pessoas compartilhem momentos e experiências de forma imediata. Essa tecnologia está mudando a nossa maneira de interagir e nos conectar a longas distâncias, unindo culturas e comunidades como nunca antes. Com tais avanços, quem sabe o que o futuro nos reserva? Veremos mais desses portais ao redor do mundo, fortalecendo nossos laços globais? Vamos descobrir a magia das esculturas de livros de Brian Detmer. Este artista de Atlanta pega livros antigos e esquecidos e os transforma em incríveis obras de arte tridimensionais. Com cortes, recortes e escultura cuidadosos, Detmer revela formas ocultas nas páginas, fazendo-as ganhar vida, de uma forma que surpreende todos que veem seu trabalho. Imagine folhear um livro comum e, de repente, encontrar uma escultura meticulosamente criada que muda sua percepção da literatura. Cada obra conta sua própria história, onde palavras se tornam formas e ideias se transformam em designs complexos. Ao dar nova vida a livros descartados, Detmer não apenas preserva sua essência, mas também desafia nossa compreensão sobre arte e valor. Suas esculturas nos incentivam a repensar como interagimos com materiais impressos, lembrando-nos de que a beleza pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Então, da próxima vez que você ver um livro, pense no que pode estar escondido sob sua superfície, que arte oculta pode estar esperando para ser revelada. Acredite ou não, mas você encontra assassinos todos os dias. De acordo com pesquisas, uma pessoa média encontra cerca de 36 assassinos ao longo da vida, especialmente se viver até os 100 anos. Esse número chocante mostra que muitos desses indivíduos perigosos podem estar escondidos entre nós, frequentemente passando despercebidos. Embora possamos pensar que assassinos são exceções extremas, as estatísticas revelam outra realidade. Muitos deles podem nunca ser punidos, deixando seus crimes sem solução. Essas pessoas podem ser qualquer um estranho na rua, um vizinho ou até mesmo um funcionário da sua comunidade. Reconhecer essa realidade assustadora destaca a importância da vigilância e da segurança em nosso dia a dia. Isso nos faz refletir, não é mesmo? Embora a grande maioria das pessoas seja boa, o perigo pode estar por perto, lembrando-nos de permanecer alertas e nunca subestimar a imprevisibilidade do mundo ao nosso redor. Fatos incríveis sobre diamantes. Essas pedras brilhantes, frequentemente associadas ao luxo e ao amor, têm um começo modesto. Os diamantes foram encontrados pela primeira vez no fundo de rios na Índia, onde sua natureza dura e brilhante chamou a atenção dos antigos caçadores de tesouros. Os leitos dos rios, moldados pela correnteza implacável da água, funcionaram como depósitos naturais, libertando as pedras de suas casas de pedra na terra. Devido ao seu brilho único e incrível dureza, os diamantes rapidamente se tornaram objetos de desejo, valorizados por sua beleza e durabilidade. Com o aumento da popularidade dessas pedras fascinantes, a demanda por elas cresceu, levando a práticas de mineração em larga escala, que se espalharam além da Índia. Hoje, os diamantes estão em várias partes do mundo.
mas sua origem indiana continua sendo uma parte importante de sua história. Na próxima vez que você admirar um diamante, lembre-se de sua fascinante jornada do fundo do rio até as joalherias. Na Grécia Antiga, as prostitutas usavam um truque esperto para divulgar seus serviços. Elas usavam sandálias que deixavam marcas com mensagens na terra. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, suas sandálias deixavam a frase "Siga-me", chamando a atenção de possíveis clientes. Essa tática genial tinha várias funções. Ela não apenas despertava o interesse dos transeuntes, mas também adicionava um toque lúdico ao seu trabalho. Imagine a cena. Homens vagando pelo mercado viam essas palavras nas trilhas empoeiradas, o que despertava curiosidade e possivelmente levava a encontros. É impressionante como essas mulheres usavam seu calçado para se comunicar de forma ousada e delicada. Essa abordagem única mostra como a criatividade na publicidade tem raízes históricas profundas, fazendo-nos refletir sobre outros truques engenhosos que comerciantes e prestadores de serviços usaram ao longo dos séculos. O desnível de riqueza realmente choca. Nos últimos anos, 1% das pessoas mais ricas do planeta acumulou quase o dobro da riqueza de todos os outros juntos. Essa estatística impressionante revela um abismo crescente que muitos têm dificuldade em acreditar. Imagine ter tanta riqueza que ela equivale a tudo que pertence a 99% das pessoas na Terra. Isso significa que, enquanto alguns são bilionários, comunidades em dificuldades enfrentam problemas crescentes, como pobreza e falta de acesso às necessidades básicas. Esse desequilíbrio pode levar a vários problemas sociais, incluindo tumultos e a redução de oportunidades para os menos favorecidos. Por que isso acontece? Fatores como globalização, políticas fiscais que favorecem os ricos e o avanço tecnológico desempenham um papel crucial. À medida que os ricos ficam mais ricos, surgem questões importantes sobre justiça e o futuro de nossas sociedades. O que pode ser feito para reduzir esse abismo crescente? O que são jumiles no México? Esses pequenos insetos, conhecidos como jumiles, não são apenas um lanche incomum. Eles são uma iguaria apreciada por muitos. Podem ser encontrados em várias regiões e muitas vezes são consumidos vivos, o que os torna uma escolha ousada para os amantes do exótico. Quando os jumiles são servidos em tacos ou adicionados a molhos picantes, eles conferem um sabor único aos pratos, descrito como picante e metálico. Além disso, são muito nutritivos. O alto teor de proteína torna esses insetos uma alternativa alimentar, que está se tornando cada vez mais popular na busca por produtos sustentáveis. No México, onde a cultura culinária é baseada em sabores vibrantes e ingredientes inovadores, os jumiles simbolizam a conexão com as tradições locais e uma abordagem criativa na cozinha. Comer jumiles pode parecer estranho, mas muitos que os experimentam acham essa experiência inesquecível. Você tem coragem de provar essa iguaria interessante feita de insetos? Você pode se surpreender ao descobrir sobre as doenças priônicas. Essas doenças misteriosas são causadas por proteínas mal dobradas, que podem causar sérios danos ao cérebro e, infelizmente, não têm tratamento. Doenças priônicas, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, são muito resistentes aos métodos tradicionais de desinfecção. Isso significa que, mesmo após a morte de um animal infectado, os prions podem permanecer no ambiente por muitos anos, escondidos no solo e em outros materiais. Produtos de limpeza comuns não funcionam. Para eliminar essas proteínas resistentes de forma segura, é necessário usar uma solução de 10% de água sanitária e limpar a superfície cuidadosamente por vários minutos. Isso torna as doenças priônicas não apenas um problema para as pessoas infectadas, mas também um desafio para os agricultores e todos que trabalham com animais. Sua resistência levanta questões sobre como gerenciamos áreas contaminadas, como prevenir a disseminação dessas proteínas perigosas. É um problema complexo que continua a desafiar cientistas e especialistas em saúde pública. Por que Mickey Mouse mudou para sempre a animação? Em 1929, Mickey Mouse entrou para a história como o primeiro personagem de desenho animado a falar, pronunciando a palavra hot dogs no curta-metragem Carnival Kid. Esse momento foi um marco importante na animação, pois mostrou que os personagens animados podiam ter vozes e personalidades, tornando-os mais próximos e interessantes para o público. Antes disso, os desenhos animados eram, em sua maioria, silenciosos e dependiam de elementos cômicos e ações exageradas para contar suas histórias.
Com a voz de Mickey, Walt Disney e sua equipe abriram uma nova era de narrativa na animação, estabelecendo um padrão para o desenvolvimento de personagens. Essa inovação pavimentou o caminho para muitos personagens e filmes icônicos que vieram depois. A voz encantadora de Mickey não apenas cativou os espectadores, mas também ajudou a consolidar seu status como um símbolo cultural amado. Podemos imaginar nossos personagens de animação favoritos hoje sem suas vozes? Os sonhos realmente melhoram a saúde mental. Os cientistas dizem que sim. Quando dormimos e sonhamos, nosso cérebro trabalha ativamente processando informações e organizando pensamentos. Esse processo nos ajuda a lidar com emoções, já que os sonhos muitas vezes refletem nossas experiências e sentimentos diários. Os sonhos nos permitem resolver problemas, buscar soluções e ter novas ideias sobre nossas vidas. Imagine como, após um dia cansativo, você mergulha em um mundo de sonhos que te ajudam a entender tudo. Além disso, o processamento emocional que acontece durante o sono pode melhorar nosso estado mental geral. É uma espécie de terapia emocional que nos permite enfrentar medos e ansiedades em um ambiente seguro. Então, da próxima vez que você acordar após um sonho vívido, lembre-se de que sua mente trabalhou duro para te ajudar a lidar com as reviravoltas da vida. Não é incrível como o sono apoia nossa saúde mental? Conheça Tianjun, o robô que correu uma meia maratona. Em uma conquista impressionante da engenharia, o robô humanoide Tianjun completou uma meia maratona em Pequim em 2024, percorrendo incríveis 21,1 quilômetros em menos de 3 horas. Desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robótica e Inteligência Artificial, Tianjun não apenas mostrou uma resistência admirável, mas também manteve um ritmo constante durante toda a corrida, evidenciando os avanços em robótica e IA. Este evento notável destaca o quanto a tecnologia avançou, expandindo os limites das capacidades das máquinas. Imagine um robô correndo ao lado de milhares de atletas humanos, provando que a competição não é apenas uma questão de humanos. À medida que nossa compreensão de IA e robótica evolui, quem sabe quais tarefas incríveis essas máquinas enfrentarão na próxima vez? Talvez em breve elas competirão em outros esportes ou realizarão tarefas ainda mais complexas. O futuro parece empolgante, enquanto continuamos a unir as habilidades humanas com tecnologias avançadas. E se eu te disser que os gatos sempre caem de pé? Essa habilidade incrível está relacionada à estrutura única do corpo e a um reflexo especial. Os gatos têm colunas vertebrais flexíveis e clavículas especiais que permitem que eles girem o corpo no ar. Quando caem, os gatos instintivamente alinham o corpo para que as patas fiquem voltadas para baixo. Esse reflexo os ajuda a aterrissar em segurança, o que é vital para a sobrevivência, especialmente durante a caça ou ao fugir de perigos. Ao contrário dos humanos, que podem se machucar gravemente ao cair, os gatos muitas vezes saem ilesos. Seu senso de equilíbrio também é notável, graças ao ouvido interno, que os ajuda a perceber mudanças na posição. Esse talento natural não é apenas para beleza, é essencial para sua agilidade e habilidades de caça. Então, da próxima vez que você ver um gato pulando ou caindo graciosamente, lembre-se de que eles têm habilidades especiais, criadas pela natureza para mantê-los seguros e ágeis. Você consegue imaginar a caça a gigantescos tatus na América do Sul? Esses enormes seres viveram na Terra há milhões de anos e chegavam ao tamanho de um carro. Os primeiros humanos, conhecidos como paleoíndios, desenvolveram estratégias únicas de caça para capturar esses grandes animais. Eles contavam com trabalho em equipe e táticas astutas, usando seu profundo conhecimento dos hábitos dos tatus a seu favor. Quando conseguiam capturar um, os benefícios iam além da comida. As enormes carapaças desses gigantescos tatus eram resistentes e duráveis, tornando-as ideais para construir abrigos. Esse uso inventivo dos recursos disponíveis mostra o quanto os humanos primitivos eram engenhosos em se adaptar ao seu ambiente. Vivendo ao lado de uma natureza tão incomum, eles enfrentavam desafios e prosperavam, deixando marcas de sua história que continuamos a descobrir até hoje. Não é fascinante pensar em como esses antigos humanos viviam e interagiam com esses impressionantes animais? Descubra a maior fonte de luz natural do mundo. Você pode se surpreender ao saber que a Cordilheira do Himalaia é famosa não apenas por suas altas montanhas e beleza impressionante, mas também por ser a maior fonte de luz natural do planeta. Localizada na província de Chongqing, na China, essa majestosa cordilheira capta e reflete a luz do sol,
de uma maneira que cria um espetáculo incrível. As montanhas frequentemente são envoltas em uma luz suave ao amanhecer e ao entardecer, emitindo cores deslumbrantes que atraem fotógrafos e aventureiros. Esse fenômeno luminoso está ligado à geografia única e às condições especiais da região, onde a alta altitude e o ar cristalino permitem que a luz solar se reflita nas superfícies nevadas e rochosas. Ao explorar o Himalaia, você não apenas aprecia suas vistas magníficas, mas também a luz mágica que torna essa cordilheira uma maravilha natural. Quem não gostaria de ver um espetáculo assim? Prepare-se para se surpreender com a população de Hong Kong. Você sabia que essa cidade movimentada tem mais de 7,5 milhões de habitantes? É um número impressionante para uma área de apenas cerca de 1.100 km². Este é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. A cidade compacta é cheia de arranha-céus, mercados vibrantes e uma cultura rica. Mas o que realmente destaca Hong Kong é como a alta densidade populacional afeta o dia a dia. Imagine-se caminhando por ruas lotadas, onde pessoas de diferentes culturas se encontram, criando um verdadeiro caldeirão cultural. Apesar do barulho e da agitação, Hong Kong também oferece cantos tranquilos em seus belos parques e trilhas naturais, a poucos minutos de distância. Cada canto da cidade conta uma história, desde o passado colonial até as inovações modernas. Não é surpreendente como tantas vidas e experiências podem coexistir em um espaço tão pequeno? Quando e como MrBeast se tornou famoso? Em 2017, Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, começou sua incrível jornada no YouTube com um ousado desafio em vídeo. Ele contou de 0 a 100 mil, e isso levou 40 horas. Essa façanha incrível não só mostrou sua determinação, mas também estabeleceu as bases para um conteúdo único que atraiu milhões de espectadores. As pessoas que assistiam seus vídeos ficaram encantadas com sua persistência e seu senso de humor peculiar. O que começou como uma maratona ambiciosa de contagem, logo se transformou em um canal famoso por seus desafios extravagantes, ações de caridade e truques divertidos. Hoje, MrBeast tem dezenas de milhões de inscritos e está redefinindo o que significa ser um youtuber. Sua trajetória destaca que criatividade e dedicação podem levar a um sucesso significativo no mundo digital. O que ele vai inventar a seguir? Você sabia que o Oregon cultiva quase todas as nossas avelãs? Este estado incrível produz 99% das avelãs nos Willamette, graças ao seu clima perfeito e solo fértil do Vale Willamette. Os moradores chamam-nas de nozes filberts, e elas têm um papel importante na agricultura do Oregon. Essas nozes são não apenas deliciosas, mas também estão presentes em vários festivais pelo estado, unindo comunidades na celebração de tudo que envolve a avelã. Desde pralinés saborosos até cremes e a famosa Nutella, a avelã é um ingrediente-chave em muitas das nossas guloseimas favoritas. Essa grande produção apoia os agricultores locais e demonstra a excelência agrícola do Oregon. Portanto, da próxima vez que você saborear um doce de avelã, lembre-se de que provavelmente veio desta linda região. Que outros fatos incríveis você conhece sobre as maravilhas agrícolas do Oregon? Isso pode te surpreender. O inferno é, na verdade, frio. No sul da Noruega, há uma vila chamada Inferno, onde o clima é frequentemente frio e a temperatura muitas vezes cai abaixo de 20 graus Celsius. Embora o inferno geralmente seja associado a tormentos de fogo, essa pequena vila é bem diferente. Apesar do nome, o clima do inferno é marcado por geadas e neve, especialmente no inverno. A vila se tornou uma atração turística, divertindo visitantes que podem tirar fotos com a placa na estação de trem local que diz Inferno. Os turistas costumam rir da ironia, já que o nome inferno contrasta fortemente com as imagens habituais de calor. O inferno também tem uma paisagem bonita, cercada por vistas naturais, deslumbrantes que são apreciadas tanto pelos moradores quanto pelos viajantes. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o inferno, lembre-se de que não se trata de calor, mas de um lugar frio na Noruega que vale a pena visitar. Você sabia que a maquiagem surgiu no Antigo Egito? Muito antes de Cleópatra assumir o trono, as mulheres já usavam ingredientes naturais para realçar sua beleza. Os egípcios antigos utilizavam coisas como frutas e bagas trituradas para dar cores vibrantes aos lábios e bochechas. Eles até experimentavam com kohl, uma mistura de galena e outros minerais, para delinear os olhos, o que não só embelezava, mas também protegia do sol. A maquiagem não servia apenas para a beleza.
tinham um significado cultural, refletindo o status social e crenças religiosas. Por exemplo, as cores e estilos variavam conforme as classes e muitas vezes estavam ligados a festividades e cerimônias. Essa rica história mostra que o desejo de se expressar através da maquiagem é uma prática atemporal compartilhada por muitas gerações. Você consegue imaginar quais outros segredos de beleza essas mulheres antigas guardavam? Acredite ou não, os salpas são maravilhas gelatinosas da natureza. Essas criaturas marinhas incríveis podem parecer frágeis e pequenas, muitas vezes medindo apenas alguns centímetros, mas quando se reúnem em cardumes, causam uma grande impressão. Os salpas são animais transparentes, semelhantes a águas vivas, e desempenham um papel importante nos ecossistemas oceânicos. É impressionante, mas eles podem crescer até 10% em comprimento a cada hora. Esse crescimento rápido os ajuda a absorver mais nutrientes da água, tornando-os ainda mais eficazes como filtros. Quando os salpas se juntam em grandes grupos, eles podem impactar significativamente o ambiente, afetando a cadeia alimentar e até o ciclo do carbono no oceano. Pesquisadores continuam a estudar essas criaturas fascinantes para entender melhor seu impacto na vida marinha e no clima. Portanto, da próxima vez que você pensar em animais marinhos gelatinosos, lembre-se dos salpas e de sua impressionante influência no mar. Eles não são incríveis? Prepare-se para se encantar com os filhotes de lontras. Essas criaturinhas adoráveis nascem totalmente indefesas e não conseguem nadar logo após o nascimento. Elas dependem completamente de suas mães. Para proteger seus filhotes enquanto caçam comida, as mães habilidosamente os enrolam em algas, criando um berçário flutuante seguro. Curiosamente, os filhotes recém-nascidos têm um pelo incrivelmente denso e macio que retém ar, garantindo sua flutuabilidade, mas os impede de mergulhar. Durante algumas semanas, as mães lontras cuidam de seus filhotes, ensinando-os a nadar e cuidando de seu pelo espesso. Esse cuidado é vital, pois ajuda a manter o pelo dos filhotes aquecido e impermeável, essencial para sua sobrevivência em águas frias. O vínculo que se forma nesse período inicial é muito importante para os filhotes, preparando-os para a futura independência na natureza. É realmente emocionante ver como a mãe lontra interage com seu filhote. Acredite ou não, frutos do mar melhoram a função cerebral. Uma dieta rica em frutos do mar, nozes e vegetais verdes traz ótimos benefícios para a saúde do cérebro e as funções cognitivas. Nutrientes essenciais, como os ácidos graxos ômega 3 encontrados nos peixes, são fundamentais para o funcionamento ideal do cérebro. Por exemplo, peixes gordurosos como o salmão e sardinha são ricos nesses ácidos benéficos, que podem ajudar a melhorar a memória e apoiar a função cognitiva geral. Nozes, que são ricas em antioxidantes e vitamina E, também podem proteger contra as mudanças relacionadas à idade. Verduras como espinafre e couve contêm vitaminas e minerais importantes que também favorecem a saúde cerebral. Portanto, ao incluir esses alimentos na sua dieta, você pode ajudar seu cérebro a se manter ativo e funcionar da melhor forma ao longo da vida. Que tal alegrar seu cérebro hoje com um prato delicioso de frutos do mar ou uma salada colorida? É difícil de acreditar, mas o Egito Antigo influenciou a administração moderna. Os antigos egípcios criaram uma série de documentos que não só ajudaram a organizar sua sociedade, mas também estabeleceram as bases para futuros governos ao redor do mundo. Esses textos influentes incluíam leis, diretrizes administrativas e contratos sociais que serviram de modelo para a gestão e instituições. Surpreendentemente, esses documentos chamaram a atenção dos franceses durante seus estudos sobre a história egípcia. Os franceses reconheceram sua importância e, eventualmente, os entregaram à Organização das Nações Unidas, junto com várias organizações internacionais de saúde e cultura. Essa ação garantiu a preservação da sabedoria contida nesses textos antigos e seu impacto nas políticas e sistemas modernos. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre a origem da administração moderna, lembre-se de que algumas ideias remontam à época dos faraós. Você sabia que a história da Lamborghini é dramática? Tudo começou quando Ferruccio Lamborghini, um empresário italiano que inicialmente fabricava tratores, se sentiu ofendido por Enzo Ferrari, o lendário fundador da Ferrari. Na década de 1960, Ferruccio, sendo um homem rico e amante de carros, decidiu comprar uma Ferrari para si. No entanto, ele percebeu que a aderência do seu novo carro esportivo de luxo não atendia aos seus padrões.
Quando ele se dirigiu a Enzo para compartilhar suas observações, este, em vez de ouvir, o dispensou, sugerindo que ele voltasse a fabricar tratores. Sentindo-se desrespeitado, Ferruccio encarou isso como um desafio para criar sua própria linha de supercarros. Em 1963, ele fundou a Automobile Lamborghini e logo depois lançou o primeiro modelo, o Lamborghini 350 GT. Foi um passo ousado que não apenas demonstrou a determinação de Ferruccio, mas também mudou para sempre a indústria automobilística. A Lamborghini se tornou conhecida por seu design inovador e desempenho poderoso. Hoje, a marca é um símbolo de luxo e inovação, provando que, às vezes, uma pequena rivalidade pode ser o início de algo grandioso. Vamos revelar a verdade sobre os genomas das samambaias. Você sabia que a incrível samambaia, Ophioglossum reticulatum, tem um genoma com impressionantes 160 bilhões de pares de bases? Isso é mais de 50 vezes o que temos. Esse tamanho surpreendente levanta questões interessantes sobre por que algumas plantas, como essa samambaia, possuem tanto material genético. Cientistas acreditam que um genoma grande pode oferecer mais diversidade genética, ajudando essas plantas a se adaptarem a mudanças no ambiente. Curiosamente, ter DNA extra nem sempre significa maior complexidade. Pode ser apenas resultado de características evolutivas ou eventos genéticos antigos. Ao estudar Ophioglossum reticulatum, os pesquisadores podem aprender mais sobre como as plantas evoluem e sobrevivem. Essa descoberta desafia nossa compreensão da genética e destaca as diversas maneiras pelas quais a vida pode prosperar em nosso planeta. Que outros segredos as samambaias escondem? É verdade que agachamentos podem garantir viagens de metrô. Em Moscovo, numa das estações de metrô, foi lançado um programa interessante que permite aos passageiros pagarem a passagem com exercícios. Em vez de usar dinheiro ou cartões, os passageiros podem fazer 30 agachamentos para ter acesso ao trem. Esta iniciativa única combina cuidado com a saúde e fitness, promovendo um estilo de vida ativo e oferecendo uma viagem gratuita. Imagine sair após um longo dia de trabalho e escolher fazer agachamentos em vez de pagar com moedas. Essa abordagem criativa não só incentiva as pessoas a se exercitarem, mas também mostra como as comunidades podem apoiar a saúde de maneiras interessantes e divertidas. Será que essa ideia inovadora pode inspirar outras cidades a seguirem o exemplo? Pense nisso. Talvez sua próxima viagem de metrô também inclua um treino. Você sabia que a Catarata Vitória pode ser ouvida a muitos quilômetros de distância? Essa incrível maravilha natural, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das maiores cachoeiras do mundo, impressionando os visitantes com seu tamanho e força. Quando a água cai, ela produz um som estrondoso, que pode ser ouvido a até 64 quilômetros. Imagine estar longe e ainda ouvir o rugido da cachoeira. Esse espetáculo sonoro é complementado pela visão da névoa que se eleva da base, visível de longe, criando uma atmosfera mágica. A vida selvagem local prospera na floresta tropical ao redor, alimentada pelos respingos e pela névoa da cachoeira. Seja você um aventureiro, amante da natureza ou apenas curioso, a Catarata Vitória promete experiências inesquecíveis que farão você apreciar a força primitiva da natureza. Você já ouviu um som tão poderoso antes? Em 1945, no Campo Butler, no Sikshiaqs-Matiwa, aconteceu algo incrível. Após assistir a um emocionante filme sobre o Holocausto, 1000 prisioneiros de guerra alemães sentiram profundas emoções. Ao ver os horrores enfrentados pelas vítimas das atrocidades nazistas, eles sentiram repulsa por seus uniformes, que simbolizavam um regime que não apoiavam mais. Em um ato corajoso de desobediência, esses soldados se reuniram para queimar seus uniformes alemães, simbolizando a rejeição à violência e ao ódio dos quais um dia fizeram parte. Esse evento emocional destacou a complexa natureza da culpa, responsabilidade e humanidade durante a guerra. Também gerou discussões sobre crenças pessoais e o impacto da propaganda. Com que frequência momentos individuais reavaliam nossas visões sobre moralidade e responsabilidade. Esta cena nos lembra que, mesmo em tempos sombrios, há sempre a possibilidade de mudança e reflexão. Você já se perguntou por que o Pato Donald nunca usa calças? Essa pergunta intriga os fãs há décadas e até gerou debates. Criado por Carl Barks, o Pato Donald se tornou um personagem querido desde sua estreia. No entanto, sua característica de não usar calças gerou discussões sobre o que é apropriado para o conteúdo infantil.
Alguns pais e críticos se preocuparam que um personagem sem calças pudesse passar a mensagem errada para as crianças sobre roupas e boas maneiras. Apesar dessas preocupações, as aventuras do Donald em quadrinhos e desenhos animados continuaram. Curiosamente, a ideia de que o Pato Donald foi proibido por não usar calças se tornou um mito que ainda circula e diverte as pessoas. Isso acrescenta um charme ao seu personagem, lembrando-nos que, às vezes, um pouco de absurdo torna a história inesquecível. Então, da próxima vez que você ver o Donald caminhando em seu traje de marinheiro, poderá apreciar as discussões que ele provoca. Por que o besouro bombardeiro espalha toxinas? Este inseto incrível possui uma maneira única de se proteger de predadores. Quando se sente ameaçado, o besouro pode liberar um líquido tóxico e quente de seu abdômen, criando um impressionante mecanismo de defesa. Esse líquido não é apenas uma substância, é uma mistura de produtos químicos que pode afastar os atacantes e até causar danos. O besouro combina duas substâncias químicas em seu corpo, que reagem explosivamente quando misturadas do lado de fora. Algumas espécies conseguem espalhar esse jato quente a uma distância de até 50 centímetros, tornando-se um projétil bastante impressionante. Esse truque inteligente não só o ajuda a evitar perigos, mas também serve como um aviso para outros animais se manterem afastados. A natureza deu a esses besouros uma habilidade surpreendente de sobrevivência, destacando as adaptações incríveis que os insetos desenvolveram em sua luta pela vida. Prepare-se para se surpreender com a primeira corrida do ouro na América. Embora muitos acreditem que a Califórnia seja o berço da febre do ouro, na verdade, ela começou na Carolina do Norte. No início dos anos 1800, um jovem chamado Conrad Reed encontrou ouro em um riacho na fazenda da sua família. Essa descoberta gerou um interesse que atraiu milhares de garimpeiros para a região. A empolgação em torno do ouro não apenas transformou cidades, criando novos negócios e fortalecendo a economia, mas também mudou radicalmente o estilo de vida dos moradores locais. As pessoas deixaram suas fazendas, formando comunidades barulhentas, cheias de mineradores e comerciantes. Embora a descoberta de ouro na Carolina do Norte tenha sido ofuscada pela famosa corrida do ouro na Califórnia alguns anos depois, ela abriu caminho para o amor da América por tesouros dourados. Você consegue imaginar como a história poderia ter mudado se a Carolina do Norte tivesse permanecido no centro das atenções? Isso pode te surpreender. A coragem começa de dentro. A ideia de que a coragem não está apenas em grandes atos heróicos, mas também em cuidar de si mesmo e apoiar a comunidade é muito importante. Muitas histórias mostram que a verdadeira bravura muitas vezes começa com as ações que as pessoas tomam para melhorar seu bem-estar. Quando você prioriza sua saúde mental e física, se torna mais resiliente e melhor preparado para enfrentar dificuldades. Além disso, essa base permite que você estenda a mão para ajudar os outros, criando um efeito dominó de coragem e apoio em sua comunidade. Seja defendendo um amigo ou expressando sua opinião sobre questões importantes, atos de coragem podem se manifestar no dia a dia. Esta mensagem nos lembra que desenvolver a autonomia e contribuir para o bem comum não só fortalece os indivíduos, mas também reforça os laços dentro da comunidade. Você está pronto para abraçar seu lado corajoso e solidário? Você pode se surpreender ao saber que o cérebro humano é o órgão mais gordo do nosso corpo, composto por quase 60% de gordura. Essa alta quantidade de gordura não é apenas estética, ela desempenha um papel crucial no funcionamento adequado do nosso cérebro. Essas gorduras são essenciais para a estrutura do cérebro e participam de processos importantes, como a proteção das células nervosas e a manutenção da comunicação entre elas. O cérebro depende das gorduras, especialmente dos ácidos graxos ômega 3, para crescer e manter suas células. Por isso, uma dieta equilibrada, rica em gorduras saudáveis, é fundamental para a saúde do cérebro. Essas gorduras não apenas ajudam o cérebro a funcionar, mas também favorecem a memória e as habilidades cognitivas. Portanto, da próxima vez que você pensar no que comer para melhorar a função cerebral, considere alimentos como peixe, nozes e abacate. Consumir essas gorduras saudáveis pode ajudar a nutrir seu cérebro, mantendo-o afiado e pronto para enfrentar os desafios do dia a dia. Acredite ou não, a propulsão subaquática pode transformar sua experiência de mergulho. Imagine deslizar pelo oceano como um golfinho, sem se cansar. É isso que os sistemas de propulsão subaquática permitem.
Esses dispositivos inovadores, semelhantes a pequenos scooters subaquáticos, ajudam mergulhadores e snorkelers a se moverem facilmente na água. Usando hélices ou nadadeiras, eles criam correntes suaves que o levam para frente, permitindo explorar recifes de corais ou a vida marinha sem esforço. Perfeitos para mergulhos longos, esses sistemas também aumentam a segurança, permitindo que os usuários economizem energia e se concentrem em aproveitar o incrível mundo subaquático. Eles são fáceis de usar e podem ser ajustados para diferentes níveis de habilidade, tornando-os acessíveis tanto para iniciantes quanto para mergulhadores experientes. Com essa tecnologia, o oceano se torna seu parque de diversões, pronto para mergulhar e experimentar isso por si mesmo. Incrível, mas é verdade, a rã Romeu encontrou o amor. Em 2016, Romeu conquistou corações, sendo a rã mais solitária do mundo, vivendo em um aquário na Bolívia. Cientistas o consideravam o último de sua espécie, as rãs serruencanas, e criaram um perfil para ele no Match.com para chamar atenção e arrecadar fundos para sua preservação. Essa abordagem inusitada não só destacou o lado divertido da conservação, mas também trouxe atenção significativa para os problemas enfrentados por muitas espécies. Felizmente, a sorte sorriu. Pesquisadores depois encontraram várias fêmeas na natureza. Uma delas, chamada Julieta, se tornou a companheira de Romeu, trazendo esperança para o futuro da espécie. A história deles mostra como criatividade, humor e esforços dedicados podem mudar a situação na proteção de animais ameaçados e restaurar o equilíbrio em nossos ecossistemas. Não é incrível como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas? Você sabia que o abacaxi do Bob Esponja é impossível? Em 2012, a matemática Vi Hart chamou a atenção da Nickelodeon com uma carta aberta, afirmando que a famosa casa subaquática do Bob Esponja, o abacaxi, quebra as regras da geometria. Ela destacou que um abacaxi com essa forma não poderia existir na vida real, onde há leis físicas e matemáticas. Isso chamou a atenção de Kenny Pittenger, o designer do abacaxi, para o programa. Em vez de ignorar as críticas, Pittenger aceitou o desafio e criou um novo design que atendia tanto a matemática quanto a diversão. O abacaxi reformulado não só se encaixou no mundo excêntrico de Bikini Bottom, mas também respeitou os princípios geométricos, servindo como um ótimo exemplo de como arte e ciência podem trabalhar juntas. Essa troca fascinante destaca a importância da criatividade e da colaboração no mundo da animação, mostrando como até mesmo um desenho animado pode provocar uma conversa sobre matemática. Prepare-se para se surpreender com o mundo dos piolhos. Existem cerca de 3.000 espécies diferentes de piolhos, e esses pequenos insetos parasitas podem viver em diversos hospedeiros, incluindo humanos, aves e mamíferos. Cada espécie de piolho se adaptou ao seu ambiente específico, mostrando a incrível capacidade de adaptação da natureza. Por exemplo, o piolho da cabeça prefere o calor e a umidade dos cabelos humanos, enquanto os piolhos de aves são especialmente adaptados para se manter nas penas. Apesar de seu pequeno tamanho, os piolhos têm ciclos de vida complexos, que incluem várias fases, de ovos a ninfas e adultos, cada uma exigindo condições específicas para sobreviver. Esses insetos desempenham um papel importante em seus ecossistemas, por exemplo, podem afetar a saúde de seus hospedeiros, servindo de alimento para outros seres. Embora a maioria das pessoas veja os piolhos como parasitas incômodos, eles são criaturas fascinantes que destacam a diversidade da vida em nosso planeta. Compreender os piolhos e seus papéis ecológicos pode nos ajudar a apreciar o delicado equilíbrio da natureza. Então, por que não dedicar um tempo para aprender mais sobre esses pequenos seres? Você pode se surpreender. A neurociência ainda é cheia de mistérios. Apesar dos grandes avanços, os cientistas ainda não conseguiram entender completamente como o cérebro cria a consciência. Nossas mentes são incrivelmente complexas e, embora saibamos muito sobre as estruturas e funções do cérebro, ainda há muito a desvendar. Pesquisadores estão estudando intensamente a relação entre processos biológicos e nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ao desvendar esses mistérios, especialistas acreditam que podemos abrir novos horizontes na área da inteligência artificial, permitindo que máquinas pensem e aprendam de maneiras que só podemos imaginar. Além disso, entender a consciência pode levar a avanços na medicina, melhorando o tratamento de distúrbios neurológicos e problemas de saúde mental. Ao mergulhar nas profundezas do cérebro, cada descoberta nos aproxima de entender a essência do que nos torna humanos.
Quais segredos ainda estão escondidos nesses giros da matéria cinza? Você sabia sobre a inesperada reserva de vida selvagem na Coreia? A Zona Desmilitarizada, ou DMZ, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é conhecida como uma área de tensão, mas também é um refúgio surpreendente para a vida selvagem. Como essa área é rigorosamente protegida e fechada para humanos, a natureza pôde prosperar em condições tão incomuns. Espécies raras como o urso negro coreano e o leopardo do Amur vagam livremente, encontrando abrigo na vegetação densa. A DMZ é rica em biodiversidade, abrigando muitas plantas e animais que encontraram proteção contra a destruição de seus habitats e a caça. Esse ambiente único se tornou um tesouro biológico, mostrando a resiliência da natureza. Pesquisadores e defensores da natureza estão animados com as oportunidades de estudar como essas espécies se adaptam e sobrevivem em uma área tão protegida. Apesar da tensão que ainda persiste, a DMZ é um símbolo de paz para a vida selvagem, levantando questões sobre conservação e a importância de proteger os habitats naturais do nosso planeta. Quem poderia imaginar que um lugar criado para dividir poderia nos unir em esforços para proteger essas criaturas incríveis? Poucos sabem, mas a salada evoluiu. A salada, um organismo surpreendente, inicialmente reconhecido como um parasita vampírico no século VI, mostra um incrível caminho de evolução. Ao longo dos séculos, ela mudou bastante, se adaptando ao ambiente, o que revela uma interação notável entre os seres vivos e seu entorno. Quando pensamos em evolução, muitas vezes, imaginamos mudanças lentas ao longo de milhões de anos, mas o caso da salada mostra que a evolução pode ocorrer em resposta a desafios ecológicos imediatos. Esse parasita, que antes dependia de seus hospedeiros para sobreviver, desenvolveu novas características que lhe permitem prosperar em diferentes habitats. Essas mudanças ressaltam a ideia de que o ambiente molda os organismos que nele habitam, tornando a evolução um processo dinâmico e contínuo. A história da salada nos faz repensar como percebemos as relações entre diferentes espécies e seus ecossistemas. Não é incrível como a vida pode se adaptar? Adivinha o que realmente ajuda a queimar calorias? Um beijo de apenas 1 minuto pode queimar cerca de 25 calorias, transformando um momento doce em uma maneira incrível de se exercitar. Durante o beijo, você não só sente uma onda de carinho, mas também usa os músculos, aumentando a frequência cardíaca. É uma atividade divertida e romântica que parece leve e agradável. No entanto, se você está pensando em monitorar as calorias queimadas durante o beijo com um dispositivo de fitness, pense 2 vezes. Esses dispositivos podem não registrar com precisão esse tipo de atividade, pois medições exatas geralmente requerem um esforço físico mais intenso. Então, por que não aproveitar o momento sem se preocupar com números? Veja os beijos como uma forma agradável de se manter ativo, conectando-se com alguém especial. Quer que o treino seja mágico? Pegue seu parceiro e compartilhe um beijo. Você vai se surpreender. A música ganhou um Emmy. Em 1967, uma melodia marcante de uma famosa banda pop fez sucesso não só nas paradas, mas também na indústria da televisão. Essa canção recebeu um Emmy de melhor série de mídia, o que mostra a conexão única entre música e TV, unindo as pessoas. Pense nisso, a televisão sempre contou histórias e despertou emoções. Mas quando uma música cativante é adicionada ao show, toda a experiência se eleva a um novo patamar. A música ressoa conosco em um nível emocional profundo, seja através de dança, risadas ou reflexões. O reconhecimento dessa canção destacou como as trilhas sonoras podem enriquecer a narrativa de um programa, criando momentos memoráveis que permanecem conosco mesmo após os créditos. Essa poderosa conexão entre música e mídia continua até hoje, moldando nossa experiência com os programas que amamos e influenciando a cultura popular. Você consegue imaginar quantos espectadores sentiram alegria ou nostalgia ao ouvir essa música naquela época e como isso ainda acontece hoje? Difícil de acreditar, mas Monopoly começou como o jogo do inquilino. Em 1904, Elisabeth Magie criou um jogo de tabuleiro único, que não era apenas para entretenimento, mas também para ensinar os jogadores sobre as consequências negativas das monopolias de terras. Ao contrário da forma quadrada que conhecemos hoje, sua versão original era redonda, o que a destacava imediatamente. Magie era uma defensora fervorosa de reformas sociais e acreditava que a terra deveria ser um recurso comum e não propriedade de poucos.
O jogo mostrava como as monopolias podem levar à desigualdade econômica e problemas sociais, gerando discussões importantes entre os jogadores. Embora o jogo moderno Monopoly tenha evoluído, focando na gestão de propriedades e competição, suas raízes estão no desejo de magia de educar e desafiar a ordem estabelecida. Você consegue imaginar jogar um jogo que busca mudar sua visão sobre riqueza e propriedade? Você já parou para pensar por que os acidentes de trânsito continuam a tirar vidas? Nos Estados Unidos, cerca de 13.300 pessoas morrem em acidentes de carro a cada ano, um número alarmante. Isso destaca os problemas constantes de segurança em nossas estradas. O pico de mortes ocorreu em 1978, com 9.400 óbitos, chamando essa atenção para sérios problemas no setor de transporte. Ao longo das décadas, testemunhamos melhorias na segurança dos carros e o endurecimento das regras, mas o número de vítimas permanece preocupantemente alto. Motoristas distraídos, que excedem a velocidade e dirigem sob efeito de álcool, continuam a contribuir para essas tragédias, apesar dos esforços contínuos para melhorar a segurança nas estradas, incluindo campanhas de conscientização e inovações tecnológicas, como sistemas de frenagem automática. A luta contra as mortes no trânsito ainda está longe de acabar. É importante que todos nós aumentemos a conscientização e tomemos medidas, perguntando a nós mesmos o que mais podemos fazer para proteger vidas nas estradas. Descubra como a terapia pode mudar comportamentos psicopáticos. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, está se tornando cada vez mais popular por ajudar pessoas com psicopatia. Antes, a psicopatia era vista como um transtorno de personalidade difícil, muitas vezes sem empatia ou culpa. No entanto, a TCC atua diretamente nesses problemas, incentivando as pessoas a reavaliar seu comportamento e pensamento. Ao quebrar padrões disfuncionais, a TCC ajuda a desenvolver formas mais saudáveis de interagir com os outros. Além disso, novas tecnologias, como programas de computador para treinamento cognitivo, estão se mostrando promissoras. Esses programas visam melhorar a compreensão emocional, ajudando as pessoas a perceber sentimentos de empatia e arrependimento que podem não sentir naturalmente. Essa combinação de terapia tradicional e tecnologias modernas traz esperança para mudanças significativas no comportamento de pessoas com psicopatia. Será que essa abordagem mudará nossa percepção sobre saúde mental? E se eu te contar sobre Dunhuang? Este lugar mágico, localizado nas secas terras do noroeste da China, é famoso por seu incrível lago em forma de meia-lua, cercado por fascinantes dunas cantantes. O som do vento movendo a areia cria uma melodia que adiciona magia à paisagem. Historicamente, Dunhuang não era apenas um belo oásis, era uma importante rota na lendária Rota da Seda, conectando a China a culturas distantes. Aqui, mercadores, viajantes e estudiosos se reuniam para trocar bens e ideias. Hoje, atrai visitantes de todo o mundo que desejam ver suas paisagens deslumbrantes e rica história. Quer você explore as antigas cavernas budistas, adornadas com complexos afrescos, ou simplesmente aprecie a beleza do oásis, Dunhuang oferece experiências inesquecíveis. Você já sonhou em estar em um conto de fadas histórico? Quando os relâmpagos atingem os aviões, como eles sobrevivem? Em média, um avião comercial é atingido por um relâmpago uma vez por ano, mas não se preocupe. Os aviões modernos são projetados para lidar com esse fenômeno natural. Eles usam materiais condutores que permitem que a poderosa energia do relâmpago passe com segurança pela parte externa do avião. Esse design inteligente direciona a energia para a cauda, garantindo a segurança dos passageiros dentro. Pilotos e engenheiros consideram esses fatores com cuidado ao projetar o avião, priorizando a segurança. Na verdade, os aviões comerciais passam por testes rigorosos para garantir sua resistência a relâmpagos. Portanto, embora a ideia de um avião ser atingido por um relâmpago possa parecer assustadora, é um evento para o qual os aviões estão bem preparados. Da próxima vez que você ouvir um trovão durante o voo, lembre-se de que o avião está pronto para isso. Você sabia que as lagartixas Gila são sinais de alerta brilhantes? Essas incríveis lagartixas, com suas cores vibrantes em preto e laranja, usam esses tons como um aviso para predadores. Eu sou venenosa. Esse mecanismo de defesa colorido as ajuda a evitar serem comidas. Apesar de serem lentas, não subestime as lagartixas Gila. Elas têm uma mordida muito forte, capaz de prender com uma força impressionante, dificultando a fuga da presa.
Essas lagartixas caçam principalmente pequenos mamíferos e aves em seus habitats desérticos, usando tanto a mordida venenosa quanto o elemento surpresa para capturar suas vítimas desavisadas. O veneno que produzem serve não apenas para caçar, mas também para se proteger de inimigos maiores. Portanto, embora sejam bonitas, não se deixe enganar. Essas répteis são verdadeiros sobreviventes nos duros desertos do sudoeste dos Estados Unidos. Você já viu o lago de lava mais antigo do mundo? A República Democrática do Congo abriga uma maravilha natural impressionante, um incrível lago de lava no topo do vulcão Nyiragongo. Com cerca de 2 quilômetros de extensão, ele emite um brilho ardente visível a muitos quilômetros de distância, tornando-se ao mesmo tempo impressionante e perigoso. Este lago é o maior do seu tipo na Terra, e sua lava está sempre borbulhando. Os cientistas acham este lugar especialmente interessante, pois serve como um laboratório vivo para pesquisas vulcânicas, mostrando a natureza imprevisível dos vulcões. As erupções constantes e a atividade permitem que os pesquisadores observem o comportamento da lava em tempo real, fornecendo dados que podem ajudar a prever futuras erupções. Além disso, a química única do lago oferece pistas sobre os processos internos da Terra. Ao olhar para as profundezas flamejantes, é impossível não sentir o poder da natureza em ação. Que outros segredos este vulcão esconde?